Bom dia, galera! E aí, gente, como é que estão? Todo mundo na paz? Beleza, gente? Olha só, Tudo. vamos começar aí a nossa revisão, né? Vamos, vamos se preocupar um pouquinho em ver alguns assuntos que muitas vezes a gente não está atento, né? Eu acho que não sei se todo mundo andou vendo as aulas. Alguns eu estava vendo, né, pelo YouTube, uns faziam, outros assistiam, outros não. E assim, é importante que vocês consigam entender um pouco do assunto para poder você não ter dificuldade na hora de resolver as questões, tá certo? A prova está marcada aí para alguns dias, não é isso? A gente vai colocar só o comecinho do assunto. Tá facinho, facinho, gente. Muito fácil mesmo, tá? Então, o que que vocês vão se preocupar inicialmente? A gente falou o último assunto que a gente falou foi fatorial de um número e permutação, tá? E o que é fatorial de um número? E aí, gente? Alguém lembra o que é o fatorial de um número? Sim ou não? Não tô lembrando, não. Então vamos lá. O fatorial de um número é o produto de um número por todos os seus antecessores. Todos. Até chegar em 1. Tá certo? Então, se eu tiver, por exemplo, 3 fatorial, e como é que eu represento o fatorial? A representação do fatorial é uma exclamação. Então, se aparecer para você um 3 com exclamação, você já sabe que ali é 3 vezes 2 vezes 1. Então, é o produto de um número pelos seus antecessores até chegar em 1. Tá? Bom, continuando aqui. Permutação. O que é uma permutação? Permutação é o fatorial de um número. Então, a permutação de um número é o fatorial desse número. Mas e qual é a diferença, Paulo? A diferença é que, quando você tiver uma questão e essa questão trouxer para você uma ideia de troca de posição, toda troca é uma permutação. Por exemplo, você chega num cinema, né? Agora não, que a gente não pode, mas quando voltar, vai estar todo mundo doido para ir assistir qualquer filme, né? Aí você chega no cinema, chegou no cinema, tem lá uma fila com 5 cadeiras, tá? E você está exatamente em um grupo com 5 pessoas. Olha que massa, certinho. Mas as questões elas vão dizer o seguinte: de quantas maneiras diferentes essas 5 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras? Então aí você tem a possibilidade de, por exemplo, eu, Paulo, vou me sentar nessa fila, eu posso escolher a primeira cadeira, mas eu posso escolher a segunda, eu posso escolher a terceira, qualquer uma das cadeiras, concordam? Então, eu tenho 5 possibilidades para escolher, eu. Mas eu só posso me sentar em uma cadeira por vez. Então, a segunda pessoa que vier, ela vai ter quantas opções? Se eu tinha 5 e escolhi uma, só tem 4. Aí ela vai sentar. Aí vem a terceira pessoa. Tem 3 opções, porque já tem 2 pessoas sentadas. E aí vai diminuindo. Então, na verdade, 5 pessoas escolhendo esses 5 lugares, você tem aí 5 fatorial, tá certo? Então, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente quanto? 120. Então, existem 120 maneiras de 5 pessoas se sentarem numa fila com 5 cadeiras, tá? Vou dar uma dica para vocês, gente. A dica é: quando você estiver estudando, vai lá no site do colégio, tá? E procura a aula de permutação e fatorial,
que está tudo bem explicadozinho, tem os exemplos, tá? Para quem não estiver entendendo muito como é que vai funcionar a nossa didática hoje. Então, hoje a gente vai resolver a questão, para ver na prática como é que funciona. Lá na aula que está no site, também tem questão respondida. Então, você tem a revisão de hoje, que eu vou colocar no site também, tá, gente? A gente está aqui ao vivo, mas, de toda forma, quando acabar, até o fim da tarde, vai estar lá no site também essa revisão de hoje. Então, tem como você também assistir essa aula, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai responder as questões? Vamos aí passo a passo. Peguei questão de vários vestibulares, inclusive do Enem, para poder a gente ir desenvolvendo aqui. Então, olha só. Primeira questão. Uma família formada por 3 adultos e 2 crianças vai viajar num automóvel de 5 lugares, sendo 2 na frente e 3 atrás. Sabendo-se que só 2 pessoas podem dirigir e que as crianças devem ir atrás e na janela, olha só, olha as condições que ele está dando para a gente, viu? Só 2 pessoas podem dirigir, então vão ficar na frente. Que tem 2 crianças e que as crianças devem ficar nas janelas, então você já vai imaginando aí como é que vai ser esse carro. O ideal é até que você desenhe um carrinho, tá? A parte de dentro de um carrinho para poder você ter essa ilustração. Beleza? O número total de maneiras diferentes através das quais estas 5 pessoas podem ser posicionadas, não permitindo as crianças irem no colo de ninguém, é igual a... Aí ele dá aí essas possibilidades. Então, como é que a gente vai solucionar? Como eu disse para vocês, o ideal é a gente criar um carrinho, tá? A posição desse carrinho, para que a gente consiga visualizar como é que vai funcionar. Então, olha só, estou criando aqui o carrinho. Está aqui o meu primeiro lugar, não é isso? Essa primeira posição é a do motorista, né? É a privilegiada, é o cara que comanda, é o cara que vai dizer para onde você vai, você reclamando ou não, você vai ter que ir, porque o cara é quem está dirigindo, não é isso? A segunda posição é de quem vai sentar na frente, né? Considerando que essa pessoa é adulto, então só pode ficar na frente os adultos, né? A terceira posição, a gente coloca aí a ideia de que é uma das janelas da parte de trás, o meio e a outra janela. Então, eita pau, ficou não parecido com carro, gente, não precisa parecer carro não, tá? Para você entender que é um carro, aí é o assento do seu carro, tá certo? O carro de antigamente era assim, era assento quadrado, então o nosso carro é um carro bem antigo, a gente é colecionador agora, tá? Então o que a gente vai fazer aí? Primeira posição, obrigatoriamente, é do motorista. E aí, gente, a questão disse para a gente que o motorista, o lugar do motorista, ele pode ser ocupado por 2 adultos. Só tem 2 pessoas no carro que são habilitadas. Então, a gente vai colocar essas pessoas aí, olha, tá? 2 pessoas são habilitadas, então, qualquer uma das 2 vão ocupar essa primeira posição. Mas vocês concordam que, gente, se 2 pessoas podem dirigir, massa, eu vou colocar essas 2 possibilidades. Mas quantas pessoas dirigem um carro ao mesmo tempo? O que vocês acham? Uma, né? Só uma, né? Tá na cara, né? Só uma pode dirigir. Massa, tranquilidade. Então, o outro lugar da frente é um adulto. Mas vamos lá. Se um adulto já está na frente dirigindo, ele está dizendo o seguinte, que o lugar do carona pode ser ocupado pelos adultos restantes. Lembra que na questão ele disse que tinha quantos adultos, gente? 3. 3 adultos. 3 adultos. Foram 3. O carro tem 5 pessoas, 2 crianças e 3 adultos. Se um adulto já está dirigindo, quantos adultos podem ficar ali no lugar do carona? 2. Perfeito. 2 pessoas. Olha como a gente está desenvolvendo agora a questão, tá vendo? Eu já sei que 2 pessoas podem dirigir, qualquer uma das 2 dirige, né? Então, sobram 2 adultos para ficar no segundo lugar. Massa.
A partir daí, ele diz o seguinte, aqui, olhando agora para o banco de trás, ele está dizendo que as janelas devem ser ocupadas por quem? Pelas crianças. Pelas crianças, Márcia. É isso? Se vai ser ocupada pelas crianças, quantas crianças tem? 2. Então, na janela, a gente tem ali, olha, a possibilidade de qualquer uma das duas crianças ocuparem esse lugar. Perfeito. Mas aí vamos para outra janela. Na outra janela, olha só, a gente tem aí que também deve ficar outra criança. Mas espera aí, eram duas crianças. Uma já não está em uma janela? Sim ou não? Sim. Quantas sobraram para ir para outra janela? Uma só. Nenhuma. Não, Uma só. nenhuma. Tu fez no quê com essa outra criança, mulher? Tu jogou uma criança no meio da rua, aí fica difícil. Então, olha só. Ficou uma criança para a outra janela. Eita, mas peraí, ainda tem um lugar. De quem é esse lugar do meio? Do último adulto. O adulto que não ficou na frente. Então, quantos adultos não ficaram na frente? 2. Apenas. Eita, foi um. Gente, vocês estão botando o povo tudo superlotado. A gente tem que lembrar que todo mundo tem que ficar sentado, ninguém no colo de ninguém. Foi a condição que ele deu, né? Então, todo mundo está com seu lugarzinho aí. Bom, olha só. A gente está falando de análise combinatória, tá? E se você assistiu a aula que eu dei sobre isso lá no site, se você não assistiu, fica a dica, você vai assistir isso hoje à tarde, tá? Para poder ficar por dentro do assunto. Tem uma coisinha chamada de princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ele mostra que a gente, quando tem as opções diferentes, são tudo coisas diferentes aqui, não são? Motorista, adulto que pode ficar à frente, adulto que está atrás, criança que está na janela, criança que está na outra. Então, quando a gente tem elementos diferentes numa questão de análise combinatória, a gente vai, para saber a quantidade, basta multiplicar esses elementos. Então, o que a gente vai fazer aí é multiplicar as possibilidades, tá? Então, multiplicando as possibilidades, a gente tem 2 motoristas, vezes 2 adultos na frente, vezes 2 crianças que podem ficar na janela esquerda, vezes um adulto que está atrás, vezes uma criança que sobra para a janela da direita. Então, multiplicando tudo que a gente encontrou, a gente vai ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. Então, são 8 maneiras diferentes. Estou operando. Não entendi. Por que não eram 2 crianças e 3 adultos? Sim, são 2 crianças e 3 adultos. E são 2 crianças em uma janela e uma do outro. Deixa eu explicar de novo. Tá. A gente está colocando aqui as possibilidades, tá? A análise combinatória, ela trabalha com possibilidades. Você pode, mas poder significa estar? Não, tá certo? Por exemplo, você pode estar assistindo a aula agora, mas se você sair, você vai estar assistindo? Não. Existe a possibilidade que ela pode acontecer ou não, tá certo? Então, são 5 pessoas que vão estar dentro do carro. São 5 pessoas. 3 são adultos. Beleza. Mas, dos 3 adultos, a questão disse que apenas 2 podem dirigir. Então, quando eu coloco aqui no lugar do motorista, eu estou colocando qualquer um dos 2 habilitados podem dirigir. Não é isso? Mas quantos efetivamente podem dirigir ao mesmo tempo? Só um. Se só um pode dirigir, por mais que eu tenha colocado aqui, olha, tá vendo no quadrinho? Olha ele aqui, ó. Eu coloquei que 2 pessoas podem dirigir. Mas eu não preciso saber quem vai dirigir, eu só sei que um dos 2 dirigem, tá? Se uma pessoa está dirigindo, quantos adultos sobram para ficar aqui no lado do carona? Eram 3, um está dirigindo, então sobram 2. É isso? Sobram 2 adultos. Só que, nesse banco do carona,
tem duas pessoas que podem se sentar. Tem duas possibilidades. Mas quantos podem se sentar ali ao mesmo tempo? Apenas um. Então, se eu tirar aquele que sentou, quantos sobram para sentar atrás? Um só. Apenas um. Exatamente. Beleza? Uhum. Bom, então olha só. Vamos pensar agora nas crianças. Quantas crianças tem no carro? 2. 2. A questão está dizendo que elas, obrigatoriamente, elas vão sentar nas janelas, não é isso? Janelas. Sim. Então, imagina só. Vou pegar atrás do motorista, na janela atrás do motorista, eu tenho a primeira janela. Então, imagina só a situação. Eu tenho Maria e João. Eu posso colocar a Maria na janela da esquerda? Pode. Posso. Mas eu posso colocar o João também? Pode. Então, eu tenho duas possibilidades, não tenho? Eu tenho duas possibilidades para colocar na janela do lado esquerdo, atrás do motorista. Mas quantas crianças vão ficar nessa janela? Apenas um. Só uma pode ocupar. E a outra eu vou fazer o quê? Eu coloco na outra janela. Entenderam? Então, aqui estão todas as possibilidades. A possibilidade não significa dizer que é o que vai acontecer ao mesmo tempo, tá? Quem assistir a aula lá no site vai ver que existe uma coisa chamada de árvore de possibilidades. Na árvore de possibilidades, a gente vai colocar quem são as possibilidades. Mas a questão não pede quem são, ela pede quantas são. Então, como ele pede quantas são, eu não preciso botar o nome da criança, não. Eu só preciso saber que duas podem ocupar aqui, mas só uma ocupa e a outra vai para outro espaço. Tá certo? Então, a gente, quando ocupa um espaço, com todas as possibilidades, para o que vem depois, a gente vai diminuindo aquilo que a gente já colocou. Beleza, gente? Beleza. Entendido até aí? Então, vamos Sim. mais uma questão, tá? Essa questão é do Enem. Então, vocês já vão ver que o texto já é um pouquinho maior, né? Olha só. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e um outro no fim. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas e minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Entendeu aí as possibilidades. Gente, o que você vai ter que fazer, tá? Vou dar até uma dica para vocês estudarem mais tarde. Lembra que vocês vão ter o vídeo, né? Então, quando for mais tarde, pega essa questão, copia ela no caderno e tenta resolver sozinho, tá? Para ver se você conseguir entender. Quando você resolver, você vai para a resolução para poder a gente amarrar direitinho aí a ideia, tá? Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou grifar na hora da minha prova a informação mais importante. O que vocês acham que tem de mais importante aí nesse texto até agora? Os 2 novos caracteres e que eles são vogais. Perfeito. Quando ele está dizendo que os caracteres devem ser vogais, massa. Só que ele deu uma outra informação importante também. Qual é a outra informação importante? E ele quer acrescentar? Oi? Não. Vocês percebam que ele está dizendo aí, ó, que o sistema ele conseguirá diferenciar as vogais maiúsculas de vogais minúsculas. É importante ou não é isso? Sim. Sim. Por que é tão importante? Porque quando eu digo que eu tenho uma diferenciação de vogal maiúscula e minúscula, vê se vocês concordam comigo.
Quando eu coloco o A maiúsculo e o A minúsculo, é a mesma letra? Vai ver de forma diferente, não vai? Sim. Porque aqui está maiúsculo e aqui está minúsculo. Então, eu estou gerando senha diferente, não estou? É diferente de eu colocar o A minúsculo e o A minúsculo, que aí eu tenho números iguais, letras iguais, né? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui. Olha só. São 5 vogais. A, E, I, O, U. Não é isso? Então, ele deixou claro que as maiúsculas e as minúsculas são distinguíveis, ou seja, ele consegue diferenciar. A partir do momento que ele diferencia maiúscula e minúscula, eu tinha 5 vogais apenas. Quando eu estou dizendo que eu vou diferenciar maiúscula de minúscula, eu vou passar a ter quantas? 10. Eu passo a ter 10 possibilidades, não é isso? Então, a minha senha vai ter 10 possibilidades de vogais minúsculas, né, e maiúsculas, tá? Então, seguindo a regra que ele deu para a gente lá, a gente vai poder simplesmente montar a senha multiplicando, tá certo? Os algarismos, né, pelas vogais. Então, eu vou ter 10 algarismos, 10 espaços para você digitar e 10 vogais diferentes. Então, multiplicando 10 vezes 10, a gente tem o quê? 100 senhas novas. Gente, acabou a questão. Ixi. Só? Difícil? Não. Aí eu vou mostrar uma coisa importante para vocês. Demorou mais para a gente ler a questão do que para responder. Concordam comigo? Sim. Então, é isso que acontece muito nas provas do Enem, tá, gente? O Enem não é um bicho de 7 cabeças. Olha que questão fácil. Agora, o problema é que a gente demora muito para ler e aí, muitas vezes, você não cria o hábito de, quando vai responder a questão, grifar aquilo que é importante. Porque vocês viram que quando a gente grifou, a gente matou a questão? Uhum. Então, grifou, a resposta está aqui, ó, no que a gente grifou. As 10 possibilidades de algarismos e as 10 possibilidades de vogais. Eu só fiz multiplicar. Então, o problema é que quando você lê e não entende, você vai ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e aí você está perdendo tempo. A prova do Enem, você tem que responder ela com a média de 3 minutos e meio, tá? Essa é a média de tempo que você tem para responder cada questão na prova do Enem. E isso está seguindo-se hoje em qualquer vestibular, tá? Vocês estão vendo que para responder a gente gastou aí 30 segundos. A gente demorou mais para ler do que para responder, tá? Então, cuidado na hora de ler as questões. Beleza? Vamos para a próxima. Terceira questão. A figura mostrada representa um estante cujas prateleiras, que se encaixam nas 5 guias laterais, foram retiradas para limpeza. Sabemos que serão recolocadas somente 3 prateleiras, de cores diferentes. O total de maneiras distintas pelas quais isso pode ser feito é... O que vocês grifariam aí, gente, nessa questão? 5 guias. 5 laterais. guias, ou seja, peraí, ou seja, 5 era o que estava lá, não é isso? Sim. Então você vai tirar tudo. Vai tirar tudo, não é isso? E o que vai acontecer? Você vai colocar quantas? 3 novos. 3. 3, beleza. Ele deu aí a ilustração do que seria essa guia e deu as alternativas para a gente. Então, vamos pensar aí como é que a gente resolveria essa questão, tá certo? Tem 5 vagas, mas as 5 vagas vão ser ocupadas por apenas 3 prateleiras. Não é verdade? Então, imagina, a primeira prateleira ela pode ser colocada em qualquer uma das 5 vagas, não é? Sim. Só que, vamos lá, a primeira prateleira, você pegou, você tem 3. Você pode colocar em qualquer uma das 5, mas você coloca nas 5 ao mesmo tempo? Não. Você coloca em quantas?
Mais Apenas uma. Você coloca em apenas uma. Então, olha só. Eu tenho 5 vagas. Coloquei a primeira prateleira. Então, quando eu pegar a segunda, vão sobrar quantas vagas? 4. 4. Mas eu vou colocar essa segunda, eu não vou? Vai. Quando eu colocar essa segunda, vai sobrar o quê? 3. 3. 3 prateleiras. Então, é só a gente multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60 maneiras distintas. Acabou a questão, gente. Difícil? Não. Facinho, né, gente? Então, Vai estar assim na repara. prova, né? Oxe, menino, quando você olhar, você vai dizer: Meu Deus do céu! Tô bege, tô rosa chiclete. Porque é fácil, gente. Agora, perceberam que eu preciso ler com calma, né? Sim. Eu preciso destacar aquilo que é informação importante. Porque, logicamente, todo assunto tem questões que são muito fáceis, mas vai ter questão que dá um pouquinho de trabalho. Então, se eu começar entendendo as fáceis, quando chegar na questão difícil, eu vou entender também, porque ela vai funcionar do mesmo jeito. Tá certo? Beleza? Vamos aí para mais uma questão. Gente, a gente está aqui com 26 pessoas participando da aula, tá? Temos 26, só que eu não estou vendo aqui muita gente participando. A maioria das pessoas que estão falando são sempre as mesmas. Então, vão tirando dúvida, gente. Não vão se calando, não, tá? É importantíssimo que vocês participem para que a gente consiga chegar num resultado bom na hora da prova, tá? Vamos lá. Quarta questão. O torneio de ping-pong foi disputado por 20 jogadores e apenas um consagrou-se campeão. Nesse torneio, havia em cada jogo um vencedor e o jogador que perdia 2 partidas quaisquer era eliminado do torneio. Quantos jogos, no máximo, foram necessários para chegar ao campeão? Então, ele deu aí para a gente as alternativas. De novo, gente, vamos lá, mesma coisa. O que a gente vai destacar da pergunta? 20 jogadores. São 20 jogadores. O que mais? E a cada jogo havia um vencedor. Só tem um vencedor por jogo. O que mais? Que perdia 2 partidas. Perdia 2 partidas quaisquer. Era eliminado. Partida era eliminado. Perfeito. Então, olha, 3 dados importantes para a gente considerar aí, né? Então, vamos ver como é que a gente vai proceder a partir de agora. Vamos resolver. Então, vamos lá. Se houvesse somente um vencedor, já que ele disse que são 20 jogadores, significa dizer o quê? 19 jogadores 19 perderam. perderam. 19 perderam 2 vezes. Porque se só um vai ganhar, todo o resto tem que perder 2 vezes para ter sido eliminado. Não é isso? Então, significa dizer que, no mínimo, a gente teve aí 19 pessoas jogando 2 partidas. Então, foram aqui 38 partidas. Concordam comigo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. O cara que venceu, ele pode perder uma vez, não pode? Ele só não poderia ter perdido 2. Porque se ele perdesse 2, o que acontecia com ele? Ele tinha sido o quê? Eliminado. Mas ele pode ter perdido uma. Eu não estou dizendo que ele perdeu. Mas ele pode ter perdido uma, não pode? Pode. Olha que a questão, ela perguntou quantas partidas teve no máximo. A questão também poderia ter botado aí, letra B, quantas partidas teve no mínimo? Então, no mínimo, eu vou considerar que o cara que venceu não perdeu nenhuma. Mas o máximo, eu vou considerar que o cara que venceu, ele perdeu apenas uma partida. Então, se tinham 38 partidas e o cara que foi campeão perdeu uma, o máximo de partidas que tiveram foi de 39. Acabou a questão. De novo. Caraca. Difícil? Não. Aí, eu não sei se vocês já se depararam com um tipo de situação dessa. Tem gente que vai responder a questão e, assim, eu estou explicando para vocês o assunto, eu acredito que uma parte já viu
o vídeo lá que está no site explicando, ensinando essa parte de permutação, de princípio fundamental da contagem. Então, tem uma noçãozinha da análise combinatória, da parte básica de análise combinatória. Mas, muita gente, mesmo sem saber o assunto, que parar um pouquinho para olhar e para tentar imaginar a situação, conseguiria responder, não conseguiria? Sim. Para quem sabe o assunto é muito mais fácil. Para quem não sabe, ainda consegue. Aí o cara pega, vai fazer uma prova, pega uma questão dessa e diz, eu resolvi essa questão por lógica. Não é lógica, tá vendo? Isso aí não é lógica. Isso é análise combinatória, tá certo? Análise combinatória, gente, fala de escolhas, de possibilidades. Simplesmente, gente, olha, vamos lá. Imagina que vocês estão estudando em casa, tá? E como vocês estão estudando em casa, vocês colocam aí três canetas, uma azul, uma vermelha e uma preta, tá? Quando você vai escolher a caneta que você vai escrever na hora, essa sua escolha, ela é uma escolha baseada na análise combinatória, no princípio da contagem. Por quê? Porque você tem 3 cores, mas você só escolhe uma caneta por vez, concordam? Sim. Então, existem maneiras diferentes de você pegar essa caneta. Tá certo? Como assim maneiras diferentes? Eu posso pegar primeiro a vermelha, mas eu posso pegar primeiro a preta. Ou eu posso pegar primeiro a azul. Então, se eu quiser calcular quantas maneiras distintas eu tenho de pegar essa caneta para escrever no meu caderno, eu vou ter uma permutação, uma troca. Eu tenho escolhas diferentes. Então, eu tenho 3 fatorial. O que é o fatorial? É o produto do número pelos seus antecessores. Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Ou seja, o simples fato de pegar uma caneta, você tem aí 6 maneiras diferentes de escrever no seu caderno. Está vendo como a matemática está no nosso dia a dia, a gente nem percebe? Né? Vamos lá, então, para mais uma questão, tá? Quinta questão. Olha só. Um tabuleiro especial de xadrez possui 16 casas, dispostas em 4 linhas e 4 colunas. Então, vamos imaginar agora um tabuleiro de xadrez, tá? Um jogador deseja colocar 4 peças no tabuleiro, de tal forma que em cada linha e em cada coluna seja colocada apenas uma peça. De quantas maneiras as peças poderão ser colocadas? Ele deu aí a nossa possibilidade de resposta, tá? Então, vamos lá. De novo. Gente, o que é que eu vou destacar aqui? 16 casas. São 16 casas. Coluna. 4 colunas. Então, em 4 linhas e 4 colunas. Decide colocar 4 peças no tabuleiro. Isso, eu vou colocar 4 peças por vez no tabuleiro. Massa. Então, olha só. Vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão, né? Bom, então, vou dar uma dica para vocês, tá? Desenhe aí no seu caderno um tabuleiro de xadrez. Como ele disse, são 4 linhas e 4 colunas. É isso? Então, quando a gente tem esse tabuleiro, na primeira coluna, eu só posso colocar o quê? 4 peças. É isso? 4 peças. Beleza? Então, a gente tem aí 4 possibilidades, não é isso? 4 de um lado ou 4 do outro. Concordam? 4 por 4. Se eu coloquei 4 peças, na segunda coluna eu vou diminuir. Por quê? Vamos lá. De novo, viu? A gente tem 4 possibilidades para colocar as peças, mas eu só coloco uma peça. Sempre que eu vou colocar 4 peças, né? Não é isso que a questão disse? Eu tenho 4 espaços para colocar as 4 peças, mas eu só vou colocar uma peça. Então, na segunda coluna, eu tenho quantas peças para colocar? 3 peças. Mas eu só coloco uma. Na terceira, eu vou colocar quantas? 2. Eu tenho 2 também. E na última, eu só vou ter uma peça. Então, o que é que você pode fazer?
no seu desenhozinho aí, você tem como enxergar isso, né? Você desenha o seu xadrezinho aí, você vai ver que na coluna tem 4 possibilidades, mas você só vai colocar uma por vez, né? E aí você pode colocar tanto de um lado como do outro. Por isso que é 4 vezes 4, tá? Por isso que na segunda é 3 vezes 3, depois 2 vezes 2, depois uma peça só, tá? Então, se a gente olhar direitinho, a gente vai ter 4 vezes 4, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1, vezes... Eu não disse que era para multiplicar tudo, não é? Só que eu posso separar isso aqui. Eu não posso separar? É a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que está multiplicado por 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é a mesma coisa? Sim. Eu só estou organizando como se eu estivesse organizando por lados. Quando a gente joga xadrez, não é cores diferentes, né? Exemplo, Sério? eu tenho a casa branca e a casa preta. Sei não jogar, horrível. Nunca joguei. Jogou dama? Jogou dama? Joguei. Pronto. Quem não jogou? Horrível. Não teve infância. Não teve infância. Não jogou dama, não jogou xadrez. Eu também nunca joguei xadrez, não, mas eu já joguei dama. E o tabuleiro é o mesmo. E quem nunca jogou nenhum de João e Paulo? Aí, se nunca viu, fica difícil. Você pode até não jogar, mas tem que ter visto algum dia na sua vida, né? Pelo menos ver, você viu. Então, quem já viu, sabe que no tabuleiro são cores diferentes, né? Ou branco e preto, vermelho e preto, mengão. E aí vai. Então, aqui eu estou separando. Olha, aqui eu estou separando. Uma corzinha, a outra corzinha, né? Para não multiplicar tudo de uma vez. E aí, gente, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Oxe, um número que multiplica pelos seus antecessores. Eu chamei de quê agorinha? Eita. Fatorial. Isso. Fatorial. Se é fatorial, é o fatorial de quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí? 12. Não quero saber quanto dá. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de que número? Dos antecessores. Fatorial de 4. Do 4. Então, eu tenho aí, olha, 4 fatorial vezes 4 fatorial. Acabou a questão, gente, já. Rapaz. Tá vendo que é fácil? É fácil. Você entender como funciona, né? Que a gente tá imaginando todas as possibilidades, na hora de montar é fácil, gente. Não vai ter E dificuldade. essa exclamação aí? Eu esqueci. Porque... A exclamação, querida, é exatamente o fatorial. 4 fatorial. Então, como é que eu represento o fatorial? Com a exclamação. Então, o que é isso aqui? 4 exclamação. Você vai ler 4 fatorial. O que é 4 fatorial, Paulo? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É exatamente o que tem aqui em cima. Certo? Beleza? Dá para a gente responder mais ainda, tá? 4 fatorial vezes 4 fatorial é a mesma coisa de a gente dizer que tem 4 fatorial ao quadrado, né? Que é o que tem lá nas alternativas. Não tem 4 vezes 4 fatorial, mas tem 4 fatorial ao quadrado. Tá certo? Bom, vamos para mais uma questão. Eita, Enem de novo. Olha, aí o Enem já... Olha o tamanho da questão como já é maior. Desde o fim da última... E assim, muito texto é apenas um pretexto para tirar o seu foco, tá? Presta atenção direitinho no que está sendo dito de importante para poder você não viajar na maionese. Olha só. Desde o fim da última era glacial até hoje, a humanidade desenvolveu a agricultura, a indústria e construiu cidades. E, por fim, com o advento da internet, que graças a Deus está fazendo com que a gente possa se comunicar agora, experimentou o avanço comercial sem precedentes. Quase todos os produtos vendidos no planeta atravessam alguma fronteira antes de chegar ao consumidor. Ponto. Vou perguntar logo uma coisinha para vocês aqui. Gente, até agora, a questão disse alguma coisa importante? Não. Tudo balela. Tudo balela. A ideia da maioria das questões do Enem é essa.
Por que o texto é grande? Porque tem um monte de besteira que está ali só para desviar o seu foco. Que quando você não grifa o que é importante, você vai ter que ler tudo de novo, tá? E a gente não vai cair nessa ondinha não, né? A gente já está ligado como é que funciona. Então vamos lá, vamos continuar. No esquema adiante, suponha que os países A, B, C e D estejam inseridos na logística do transporte de mercadorias com o menor custo e o menor tempo. Os números indicados representam o número de rotas distintas de transporte aéreo disponíveis nos sentidos indicados. Por exemplo, de A a B são 4 rotas, de C a D são 2 rotas, e assim por diante. Nessas condições, o número total de rotas distintas de A até D é igual a... Aí o cara deu um esqueminha para a gente com todas as rotas, tá? Então, o que tem de importante aqui no texto? Quando ele diz que os números indicados representam o número de rotas distintas. E ele quer saber quantas rotas tem de A até D, tá? Vamos ver, então, como é que a gente vai resolver essa questão. Então, primeiro eu tenho que lembrar e observar direitinho aqui esse esquema, tá certo? Vamos considerar primeira rota. A primeira rota tem aqui de A até B, não é isso? São 4. E ele quer chegar onde, gente? Em D, não é isso? Então, para eu chegar em D, eu vou pegar A, B, D. De A a B, 4. De B até D são 6. O que eu vou fazer? Vou multiplicar. 6 vezes 4, 24. Uma segunda rota que eu posso pegar é de A até B. Chegando em B, eu vou para C. Depois de C, eu vou para D. Não é isso? Então, vamos lá. De A a B, 4. De B a C, 3. E de C até chegar em D, 2. Multiplicando, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Tem mais uma rota, não tem? Eu posso pegar aqui, olha, de A e ir direto para C. E de C eu chego em D. Então, C, de A até C, 5. De C até D, 2. 5 vezes 2, 10. Não é isso? Ou eu posso vir aqui, ó, direto de A até D, que são 7 rotas. Ou seja, gente, o que eu vou fazer agora? Vou somar tudo. Multiplicar tudo. Eu já Somar? multipliquei, gente. Eu já Ah, multipliquei as possibilidades, tá? Agora eu tenho que somar as minhas possibilidades. Então, somando aqui, olha, 24 mais 10 mais 7, 65. Acabou a questão. Vixe. Tá vendo, gente? Respondemos aqui 2 ou foi 3 questões do Enem. Alguma questão difícil a gente respondeu hoje? não. Não, tudo questões fáceis, não é, gente? Então, percebam que a gente tem, pessoal, muita questão fácil para responder do Enem, tá certo? Muita questão fácil para responder de princípio fundamental da contagem, tá? Mais na frente, a gente vai ter mais coisa de análise combinatória para poder desenvolver, tá? Eu foquei no início, tá? Foquei na parte que é o que vai cair na prova, essa parte de princípio fundamental da contagem. No princípio fundamental da contagem, simplesmente está multiplicando os elementos, lembrem disso, tá? Que é isso que vai cair na prova, beleza? Revisem essa aula, peguem o módulo de vocês, lá, já acabou a nossa aula, mas peguem o módulo de vocês, vão respondendo questões do módulo, tá? Onde tem lá princípio fundamental da contagem. Vocês não precisam ficar sem resposta às questões. Não entendeu alguma coisa, gente? Vai lá no direct, Instagram do colégio, façam as perguntas que eu vou receber, vou responder a vocês, tá certo? A gente ainda tem como ficar se comunicando, beleza? Entrem no site do colégio, vai estar lá a aula anterior, tá certo? Do assunto que a gente está falando agora, que é fatorial e permutação, beleza? Tem lá a teoria. Mais tarde vai estar essa aula da gente hoje. Tentem responder de novo a essas questões
que a gente respondeu na aula, tá? Que você responde sozinho, depois você vê a explicação para ver se bateu com aquilo que você acabou de responder. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Não, Não. nenhum. Tranquilo, não é isso? Então, galera, foi um prazer estar com vocês, viu? Saudade de vocês. Espero que logo, logo a gente esteja juntinhos aí para poder ver muita coisa. Beleza? Um abraço e até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau. Até. Tchau. Vai lá. Gente, Lágrimas caíram.